Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. Para a glória de Jesus, amém? Aleluia. Gênesis capítulo 19. Aleluia, Jesus. E o versículo do 1 em diante, amém? Você vai perceber que Aleluia, glória a Deus. Jesus essa noite quer falar comigo, quer falar com você. Amém? Me perdoe por estar gravando desse jeito. Nós não tem ninguém para estar monitorando, mas a gente vai dar continuidade, amém, irmão? Aleluia, Jesus. Ló recebe 2 anjos em sua casa. É interessante nessa leitura Aleluia, Jesus. que quando às vezes as pessoas se apartam um do outro, achando que vai resolver tudo sozinho, achando que vai ser abençoado sozinho. E às vezes as pessoas só querem olhar, aleluia, porque os olhos estão vendo. A Bíblia diz que quando Abraão e Ló, eles se separaram, Abraão disse para Ló, se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Aleluia, Jesus. E Jó, quando ele olhou para aquelas 2 cidades, a cidade chamada Sodoma e Gomorra, ele viu o que os seus olhos desejavam. Não é doutrina, irmão? É doutrina para a minha vida e para a tua vida também. Aleluia, Jesus. E Abraão, ele deixou que Ló decidisse o caminho que ele fosse percorrer. E a Bíblia vai dizer que Ló, ele desceu para a cidade, essas 2 cidades, a qual não agradava a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, ele ficou lá onde ele estava, no deserto, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Porque Abraão sabia que Ló, aleluia, mesmo se apartando de Ló, Abraão sabia que Ló era um homem justo. Mas a Bíblia vai dizer aqui, irmão, no versículo 1 do capítulo 19, preste atenção no versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, se inclinou com o rosto em terra, versículo 2, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai pela noite, e lavai os vossos pés de madrugada, e de madrugada vos levantareis e irei ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E lhe fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Preste atenção. Quando Ló, ele à porta da cidade, levantou os olhos e viu aqueles 2 anjos que vinham a encontro de Sodoma. Ele, quando ele viu, irmão, com seus olhos agora espiritual, ele viu aqueles 2 anjos, a Bíblia diz que ele correu, se prostrou aos pés dos anjos, e a Bíblia vai dizer que ele porfiou no cavalo e implorou que os 2 anjos passassem a noite lá na casa de Ló. Porque ele sabia, irmão, ele sabia que eram 2 anjos
que tinha entrado em Sodoma. Preste atenção, a ira de Deus já estava tão grande sobre aquela cidade, por isso que Deus enviou aqueles 2 anjos lá, aleluia, para aqueles 2 anjos observar lá, aleluia, ele vê com seus próprios olhos o que a cidade fazia. Mas preste atenção, irmão, aquela cidade estava tão irada com essas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, irmão, aleluia, que Deus já foi lá pelas orações de Abraão, a qual ele intercedia, aleluia, pela vida de Ló e pela sua família. Ele enviou 2 anjos lá, aleluia, para alertar também a Ló, que saiu de lá depressa. Eita, Jesus grande, viu? Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Jesus grande, viu? Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Preste atenção, viu? Versículo 4. E antes que se deitassem, olha, preste atenção, viu? E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Gomorra, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os bairros. Presta atenção, viu? Quando aquele povo viram os 2 anjos entrando na casa de Ló, ele não sabia nem quem era. Sabe por quê, irmão? Porque quando a pessoa está no lamaçal do pecado, ele não enxerga a glória de Deus, ele não vê a bondade de Deus, aleluia, ele só quer praticar o mal. Presta atenção. Cercaram agora a casa, tanto moço como velho, povos de todos os bairros. Presta atenção, viu? Versículo 5. E chamaram, aleluia, a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Foi a pergunta que eles fizeram. Traze-nos fora a nós, para que o conheçamos. Presta atenção. Presta atenção, viu? Aquele povo era tão terrível, isso foi tão terrível, que esse conhecer não era ver, não. Era para se deitar com os anjos. Eles queriam conhecer. Preste bem atenção, viu? O conhecer deles. Aquele povo de Sodoma e Gomorra era tão terrível, que às vezes quando eu saio por aí para trabalhar, eu saio para fazer a obra, Que quando eu vejo homem com homem, mulher com mulher, só a misericórdia de Jesus. Já me vem logo à mente Sodoma e Gomorra. como é que o povo era tão terrível que eles queriam até ter relações com o anjo. Vê O absurdo daquele povo. Preste bem atenção, viu? Versículo 7. Versículo 6. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não faças o quê? O mal. Olha, porque Ló já sabia o mal que aquele povo queria fazer aqueles 2 anjos. Mas ele não sabia que eram 2 anjos. Olha, eis aqui 2 filhas, olha, vê só ainda a bondade de Ló sobre aquele povo. Aqui, ó. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei e farei dela como bom e feio aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló não queria que aqueles homens fizessem mal àqueles 2 anjos. Por isso ele quis dar as suas 2 filhas para aquele povo fazer o que ele quisesse, menos
com aqueles dois homens. Preste bem atenção, viu? Eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar. E quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos a mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram, de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansavam para achar a porta. Aqueles dois homens, que eram os anjos que foram enviados por Deus para tirar Ló de Sodoma, eles feriram aqueles homens que queriam fazer mal a eles e à família de Ló. Presta atenção. A Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo 1, aleluia, que Deus, Ele às vezes, quando levanta pessoas para enviar a sua palavra, não é fácil, irmão, você falar aquilo que Deus mandou. Não é fácil. Aleluia. Mas também, eu e você que foi chamado por Deus para levar a sua palavra, também se você também não falar aquilo que Deus mandou, eu e você paga o preço. E o preço é alto. Aleluia. Jesus é bom e Ele é fiel. E a Bíblia vai dizer, irmão, em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e diante, ele vai dizer assim, e assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei profeta. Presta atenção. Irmão, se é doutrina, eu e você não tem que receber doutrina. Quando é culto de Jesus levar bênção, ou levar aquilo que eu e você está precisando, Jesus também via, porque Ele é Deus, Ele é grande, todo poderoso, Ele sabe o que eu e você necessita. Aleluia, Jesus. Quando Deus tinha levantado agora Jeremias como profeta, irmão, Ele não levantou Jeremias para avisar a cidade de Judá e Jerusalém, aleluia, que ia ser o mar de rosa, não. Aleluia. Ele disse: Jeremias, vai lá, eu te envio como profeta a esse povo, para dizer, se ele não se converter, aleluia, eu vou destruir, aleluia, destruir Judá e Jerusalém. Aleluia, Jesus. E você está pensando que era fácil naquela época? Se não é fácil hoje, imaginou aquela época. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, viu? Versículo 6. Então dizia eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Olha, Jeremias ainda era jovem ainda, aleluia, mas mesmo na sua juventude, Jesus já tinha levantado ele para levar o povo lá, para enviar as mensagens que Deus queria. Aleluia. Levando aquele povo. Porque aquele povo estava só adorando Deus estranho, só na feitiçaria, na prostituição, na idolatria, tudo aquilo que não agradava a Deus. Aleluia, Jesus. Presta atenção. Versículo 7.
Mas o Senhor me disse, não diga eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó irmão, eu não sei até onde está chegando, aleluia, a voz desse microfone, viu? Mas se essa palavra está sendo para mim e para você, é para eu e você então vigiar. Aleluia, Jesus. Livra a tua alma do mal que está para vir acontecer. Escapa pela tua vida, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando aqueles dois anjos, irmão, chegaram lá, aleluia, eu creio assim pela minha visão, pelo meu entendimento, aleluia, Ló, ele não queria sair de lá, irmão, nem a sua família. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, que os anjos pegaram na mão de Ló, na mão das suas duas esposas, Ló, foge, porque Deus vai destruir essa cidade. Aleluia, Jesus. Aleluia! E você está achando que Deus está brincando com você? Você está achando, aleluia, que você pode fazer o que você quiser e Deus não está te observando? Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, sai da onde tu estás. Deus não está se agradando de que você está praticando. Aleluia. Escapa pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes, aleluia, que Deus formasse tudo no ventre, Ele já te conhecia. Ele tem um projeto da salvação na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você crendo ou você não crendo, aleluia, Jesus, Ele vai fazer rebuliço para salvar a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Escapa pela tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que quando Ló saiu da cidade, aleluia, começou a chover fogo e enxofre do céu. E destruiu aquelas duas cidades. E a Bíblia diz, irmão, quando Abraão chegou, o mundo que olhou, só era cinza e fumaça. Irmão, a gente que somos cristãos, que somos pastores, nós não somos enviados a uma casa, a um povo difícil de fala, não, irmão. Aleluia. Todo mundo entende o que Deus nessa noite quer fazer comigo e quer fazer com você. Aleluia, Jesus. Escapa pela tua vida. Porque Jesus, Ele não está brincando de ser Deus. Ele não está brincando, irmão. E Jesus vai tomar uma providência. Aleluia. Aleluia. As minhas orações e as tuas orações chegou no trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória. Escapa, irmão, pela tua vida. Aleluia. Porque vai chegar dias maus. Vai chegar dias difíceis. Aleluia. Escapa pela tua vida. Jesus não está brincando. Jesus não é menino. Ele usou o profeta Jeremias, criança ainda, jovem, mas ele não é menino. Aleluia.
Versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca e disse-lhe o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Eu não falo inglês, não falo francês, eu não falo italiano. Para que você não venha entender o projeto que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Escapa, irmão, pela tua vida. Aleluia. Porque assim me disse o Senhor. Glória para Jesus. Nesta noite, você pode até fugir. Mas Jesus, ele tem linha e anzol. Sabe que é linha e anzol? É como, aleluia, o pescador vai lá, joga, aleluia, o anzol na água, tentando pescar o peixe. Quando ele pega, ele fica ali, olha, ele deixa bem à vontade. Mas quando ele diz assim, agora eu vou puxar o peixe para mim, não tem como escapar do anzol de Deus. Aleluia, Jesus. Você já está no anzol de Deus. Aleluia. Que nesta noite você venha refletir mais sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, eu vou encerrar esse culto, viu? Mais uma vez eu te digo, escapa pela tua alma. Só até aí. Aleluia, glória a Deus. Amém? Sou grato a Jesus por tudo, por essa grandiosa oportunidade que assim o Senhor nos concede nesta noite. A gente vai ficar de pé para a gente dar encerramento a este culto. Amém? Aleluia. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, Jesus Filho de Deus, Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, nesta noite quero te pedir mais uma vez, também já quero te agradecer por essa gloriosa oportunidade a qual está nos concedendo mais uma vez nesta noite, Jesus. Meu Deus, meu Jesus, grande glória, meu Deus, vá trabalhando. obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos corrigir, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia, por nos repreender, Pai, porque a tua mão é santa, a tua repreensão é boa, aleluia, aleluia, e a tua salvação, aleluia, ela é melhor do que tudo, do que o ouro, do que a prata que está nesse mundo, Jesus. Glória a Deus. Nos ajude, Senhor. Faz o teu dever nesta noite. Salva, Senhor, liberta. Toma providência, Pai, porque o Senhor é Deus. Continua conosco para esse lugar. Continua, Senhor, com a tua mão estendida, paz. Faz o teu dever. Acampa o anjo, Pai amado. Arradar deste lado, dessa igreja, dessa mata do frio, Pai, porque o Senhor é Deus. Tudo isso nesta noite já te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém? Como sua cabeça, de suas mãos e receba nessa noite a bênção apostólica, amém? Que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus para todo o povo, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém. foi bom ser vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, rapaz.